Vamos lá então. Essa parte aqui ela é mais simplificada, por isso que eu vou fazer o quadrinho com vocês. Dois tipos de reações que faltou: reação de adição e reação de decomposição. Quando falamos reação de adição, ela também tem um outro nome, que é a reação de síntese. Gente, é simplesmente quando você tem dois reagentes, duas substâncias simples, e eu formo uma substância composta. Então, toda reação que você vê, duas simples formando uma composta, é uma adição, porque eles vão se juntar e formar apenas um produto, beleza? E a decomposição eu já comentei anteriormente. Por exemplo, eu comentei no caso do ácido carbônico. Eu falei, decompôs. Aqui que entra a ideia de decomposição. É quando você tem apenas um reagente e ele forma dois ou mais produtos. No caso do ácido carbônico, ele forma dióxido de carbono mais água. Um outro exemplo que até mesmo o Enem ama é o carbonato de cálcio, formando óxido de cálcio mais CO2. Beleza? Existem outros termos para decomposição. Pode chamar de pirólise, quando se usa fogo, né? Piro vem de chama, fogo. Pode ser fotólise, quando se usa luz e afins. Mas decomposição é o termo genérico, beleza? Agora, a mais importante que eu acho que é a minha reação de combustão. Muitos professores mostram ela só na termoquímica, mas eu gosto de mostrar agora porque o nosso próximo assunto é estequiometria. E você tem que saber fazer reação de combustão. Gente, quando falamos reação de combustão, nós pensamos em combustível, certo? Combustão nós pensamos em carro, moto, automotor. Mas, quando falamos combustão, é uma ação de comburente, é uma ação de combur, é uma ação de consumo de oxigênio. Eu quero que você grave isso. Reação de combustão vai acontecer o consumo de gás oxigênio, beleza? Grava isso. Por quê? Porque sem oxigênio não existe combustão. Sem oxigênio não existe combustão. Você pode pegar, por exemplo, filmes e séries que acontecem, uma explosão no espaço, em um em uma nave que está em órbita, é o termo correto, que está orbitando. Gente, acontece a explosão, ela acontece e ela para. Justamente ela acontece e ela para porque nesse processo rápido, consome o oxigênio que estava dentro de uma cabine pressurizada e no espaço não tem oxigênio, então a combustão não vai se propagar. Toda a reação de combustão ocorre o consumo do oxigênio. Então, o oxigênio ele é o meu reagente, beleza? Então, toda vez que você pensar em oxigênio na reação de combustão, ele é o meu reagente. Exemplo, se eu falar o etanol. Etanol aqui, ó. C2H6O. E eu falar a combustão do etanol. Então, eu vou ter ele reagindo diretamente com o gás oxigênio e formando o meu produto. E aí vem um ponto. Se a minha combustão ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Quando falamos combustão completa, é justamente quando atinge o máximo dela, que é o máximo do meu elemento químico. Eu aumentei seu NOx ao máximo. No caso, a completa é quando eu formo CO2, que é o dióxido de carbono. A incompleta é quando eu formo o monóxido de carbono ou até mesmo só o meu carbono fuligem, beleza? Só o carbono. Se uma questão falar só combustão, você trata como completa, beleza? Então, falou aqui combustão, beleza. Aqui eu vou formar CO2 e água. Por que água? Porque eu tenho o hidrogênio no meu reagente. Aí vem o ponto, o balanceamento. Rodrigo, como é que efetua o balanceamento? Eu vim para explicar nesta hora. Existem várias formas de balanceamento. A mais importante para você é você fazer o balanceamento por tentativa. Tem que tentar. Tentativa. Mas para isso, você vai pensar no macho. Como assim pensar no macho? Você vai começar pelos metais. Depois você vai para os ametais. Depois você vai para o carbono.
depois vai para o hidrogênio e depois vai para o oxigênio. Aí eu tenho certeza que enquanto eu falava isso, alguém já pensou, cara, eu não lembro o que é metal e ametal. Sem problemas. Se tu sabe pelo menos o que é o nosso carbono, hidrogênio e oxigênio, o que tu vai fazer? Começa pelo que não é. Pronto. Nesse caso aqui eu coloquei só carbono, hidrogênio e oxigênio, né? O que é o balanceamento? É você seguir a lei ponderal de Lavoisier. Lembra que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Olha o seguinte. No meu reagente eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Aqui eu tenho 1. Então o que eu faço? Coloco 2 aqui? Não, eu não posso alterar a fórmula molecular. Eu coloco 2 na frente. Eu estou mudando o coeficiente estequiométrico. Eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 6 no reagente. Aqui eu tenho 2. Aí que número vezes 2 dá 6? 3. Agora, oxigênio. Vou até pegar o pincel verde agora, olha só. Eu tenho quantos no oxigênio? 2. Mas eu tenho esses 2 aqui na frente, né? 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 1. Conta nada é 1, certo? 3 vezes 1 dá 3. Ficou feio pra caramba esse 3. Agora sim. 4 com mais 3 dá quanto? Dá 7. Então eu tenho 7 oxigênios no produto. Eu tenho que ter 7 no reagente. Ah, Rodrigo, aqui tem 2, aqui tem 1. O que eu faço? Mexe em quem está só. Porque se você mexer no coeficiente aqui do etanol, você vai desbalancear tudo que você já fez. Então você vai pensar assim, eu tenho quantos oxigênios no produto? 7. Eu quero ter quantos no reagente? 7. Eu tenho que ter 7. Aqui eu já tenho quantos? Aqui eu já tenho 1. Opa, aqui eu tenho 2, né? Então, que número eu coloco aqui na frente, que vezes 2, mais o 1 dá 7. É tipo pensar assim, aqui eu já tenho 1, falta 6. Então, que número vezes 2 dá 6? 3. Pronto. Então, este é o balanceamento. Você sabe proporcionalmente quantos mols cada um reage com o outro. Beleza? Sabe a proporção. Como assim a proporção, Rodrigo? É até um spoiler para o nosso próximo módulo. Eu sei que 1 mol do etanol, porque esse numeral aqui na frente significa mol, reage com 3 mols do gás oxigênio, forma 2 mols do dióxido de carbono, que é o nosso CO2, mais 3 mols de água. É uma proporção mol-mol. E se eu tenho uma proporção, eu consigo fazer a relação lá de Proust, né, duplicar, triplicar, assim por diante, sem nenhum problema, beleza? Último ponto de vista sobre balanceamento. Vou colocar aqui no cantinho mais um exemplo, tá? Vou colocar aqui exemplo 2. Olha só. Se eu tenho C8H18 mais O2, formando CO2 mais água. E aí? Quase não coube, né? Mas coube. Mas coube. Vamos lá. Eu tenho quantos carbonos aqui? 8. Aqui eu tenho quantos? 1. Então eu multiplico por 8. Quantos hidrogênios? 18. Aqui eu tenho quantos? 2. Aqui número vezes 2 dá 18. 9. Agora que vem a cereja do bolo. Oxigênios. 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. 9 vezes 1 dá quanto? Dá 9. 9 com 16 dá quanto? Dá 25. Aí tu pensa, que número vezes 2 dá 25? Aí tu pensa, você multiplicar um valor par para encontrar um ímpar tem que ser quebrado. Gente, dica, coloca o que você quer sobre o que você tem. Coloca em fração. Pronto, deixa assim. Coloca o que você quer sobre o que você tem. Por quê? Porque, tecnicamente falando, o 25 dividido por 2 está dividindo. E esse valor que não está multiplicando, tecnicamente falando, é como se esse cortasse com esse. Porque, olha só, 25 sobre 2 é 12,5. Vezes 2 é 25. Pronto. Mata aí. Beleza? Aí você não precisa bater cabeça. Tá? Porque muitas vezes você não vai utilizar esse valor fracionado. Então, você não precisa pegar...
Não pode deixar em fração. Pode. Pode sim. O que uma questão pode fazer é mais de vestibular tradicional, por exemplo. É a soma dos coeficientes inteiros. Isso aqui não é inteiro. O que você tem que fazer então? Pegar toda essa reação e multiplicar por 2, seguindo a lei ponderal de Proust, beleza? Então, falamos sobre reações, né, tipos de reações, e falamos sobre balanceamento. Próxima aula aqui, nosso módulo, algumas resoluções de questões. Até logo!